Minhas amigas e meus amigos, o ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes profundas e dividiu o país. Desuniu famílias, colocou em risco a democracia. Quebraram vidraças, invadiram e depredaram prédios públicos, destruíram obras de arte e objetos históricos. Felizmente, a tentativa de golpe causou efeito contrário. Uniu todas as instituições, mobilizou partidos políticos acima das ideologias, provocou a pronta reação da sociedade. E ao final daquele triste 8 de janeiro, a democracia saiu vitoriosa e fortalecida. Fomos capazes de restaurar as vidraças em tempo recorde, mas falta restaurar a paz e a união entre amigos e familiares. Meu desejo neste fim de ano é que o Brasil abrace o Brasil. Somos o mesmo povo e um só país. Vamos combater a fake news, a desinformação e os discursos de ódio. Valorizar a verdade, o diálogo entre as pessoas. Que no ano que vem sigamos unidos, caminhando juntos rumo à construção de um país cada vez mais desenvolvido, mais fraterno, mais justo para todas as famílias. Minhas amigas e meus amigos. O presidente Lula falou em pregar a união, demonstrou isso nesse churrasco de final de ano, né, trazendo um cara que ele criticou muito, que foi o presidente do Banco Central. E ele foi, e parece que os dois estão agindo como adulto, como devem ser, cada um cumprindo o seu papel, conversando entre si, não como fazia o governo anterior, quando alguém era antagônico ao seu projeto ou não pensava do mesmo jeito. Lula pregou união no discurso de Natal, mas a gente sabe que o país ainda está muito dividido. Exatamente isso que eu ia utilizar como argumento para a relação entre Lula e Roberto Campos Neto, né? Não que Roberto Campos Neto não tivesse competência para fazer o que estava fazendo. Porém, era notório, tanto do lado de Lula, que ele estava querendo forçar a barra, quanto do lado do Roberto Campos Neto, que ele estava querendo fazer aquela birra do tipo, eu só faço aquilo que eu quero. Porque a gente sabe muito bem, com o país adequado para que os juros baixassem um pouco mais, para que as taxas fossem mais reduzidas, com um país mais estabilizado como não se via há décadas, né? Não é questão de anos, é décadas mesmo, não é de alguns anos, mas deu-se essa margem durante esse atual governo para que as taxas fossem baixadas, mas Roberto Campos Neto ficou naquela birra. Exatamente, não há outra motivação que eu não veja. Há quem defenda o Roberto Campos Neto e diga que ele fez o certo. Eu já acho que não, eu acho que ele estava sim fazendo birra política, porque Roberto Campos Neto, ele era apoiador do ex-presidente, que eu não quero nem falar o nome, porque eu já não aguento mais escutar o nome, mas ele era apoiador do ex-presidente. Ele atuava a favor de como o ex-presidente agia, tanto que tudo que o ex-presidente pedia, o Roberto Campos Neto fazia. Era assim que acontecia dentro do governo dele, e não sou eu que estou dizendo por mero achismo. Vocês podem verificar as movimentações econômicas, movimentações políticas que aconteceram durante o ex-governo. Como era a atuação do Banco Central e como era a atuação do ex-presidente. E vocês podem comparar com agora, se é coisa da nossa cabeça ou se realmente era a realidade. Mas foi importante. Esse discurso, claro, torna-se enfadonho por ser repetitivo demais, de dizer que é preciso ter paz, mas não há outro caminho. O que mais a gente pode falar senão isso? De dizer que tem que acabar com essa polarização no país. Tem que parar de dar vozes a certas loucuras que tornem o povo agressivo, como fez durante esse dia 8 de janeiro, esse fatídico 8 de janeiro, que será repercutido nos livros de história. É impressionante, Pedro. Cada vez que a gente vê essas imagens, pelo menos no meu caso, eu me choco cada vez mais. Eu vejo uma multidão insana, criminosos que saíram, sabe, da linha
do senso normal para virarem bandidos criminosos. Saíram da linha de manifestantes para a linha de criminosos, né? Para a linha de pessoas, de loucos desvairados, de pessoas, de massas de manobra, né? Ou seja, a gente praticamente voltou no tempo, criamos um paradoxo temporal. Como assim? No tempo do coronelismo, onde os grandes coronéis manobravam a massa do jeito que queriam. E hoje não necessariamente o coronel usa bigodão e chapéu. Não precisa, né? Hoje os novos coronéis, eles estão travestidos de bom moço, né? São aqueles que se colocam como boas opções, como únicas e possíveis opções e como pessoas idôneas. E fazem isso, manobram a massa para a vontade deles, né? Mas olha, é dito que nada acontece por acaso. E como cristão, eu acredito nisso. Eu acredito que tudo tem um propósito, de que Deus escreve certo por linhas mais certas ainda, e que no futuro a gente vai ver que esse movimento era necessário acontecer. Era necessário acontecer porque não fossem os erros, como é que a humanidade evoluiria, né? Como é que as próximas gerações olhariam para trás e dirão, tenho certeza que dirão, meu Deus do céu, meu pai fez isso, meu avô fez isso, meu tio fez isso, participou dessa palhaçada aí. É exatamente isso que acontece. Exato. Né? E é isso que a gente espera, né? Quando a gente começou esse programa e disse a esperança de tempos de bonança, de ventos indos, né? De coisas boas, né? Como diz como diz a música do Zé Ramalho, Admirável Gado Novo, né? Que vocês que fazem parte dessa massa, né, que passam nos projetos agora, do esse futuro. gado aí, de admirável, não tem nada, né? Sabe? É o gado novo, mas que não tem nada de admirável. Não tem nada de admirável, mas que perfeitamente exemplificado nessa música. As pessoas, quando se permitem deixar como massa de manobra, se permitem deixarem marcadas, né, por uma ideologia, porque essa marcação ela não precisa ser necessariamente física, a ferro, como se marca o gado. Basta marcar botar uma aqui. Camisa verde e amarela. Pronto, essa é a marca. É uma marca ideológica. Fazer um discurso de ódio nas redes sociais e tá tudo certo. Exatamente. Ser preconceituoso. Ou seja, marcas ideológicas. Ser contra as minorias e aí tá tudo certo. Já tá devidamente marcado, ferrado. Exatamente. E a gente espera que pelo menos com isso, não essas pessoas, porque essas daí já estão completamente tomadas pela loucura. Exato. Pedro? Mas ao menos as novas gerações olhem para trás e realmente façam essa reflexão. Eu jamais vou me curvar a um representante meu que eu coloquei lá dessa forma como essas pessoas fizeram, né? Simplesmente se ajoelhar, gritar por um falso profeta, escancarar sua vontade de criminalizar aquilo, de descriminalizar aquilo que é crime, sabe? De contaminar o restante da população, de desacreditar em fatos científicos. Então, espero eu que as novas gerações olhem para isso aí e percebam quão ridícula a população pode ser quando ela não tem uma coisa só: conhecimento, educação.